Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como o nosso DNA se organiza dentro das células. Então a ideia é a gente ter alguns conceitos importantes sobre o estudo do DNA, o estudo da genômica, né, como um todo, e também discutir um pouquinho de como se dá efetivamente essa organização, beleza? Bom, então para começar a conversa, gente, acho que uma das definições mais importantes que vocês precisam pegar e realmente, né, entender da forma adequada é o conceito de gene. Um gene é uma região do nosso DNA, é uma sequência, né, de nucleotídeos ali no nosso DNA, que traz uma informação. Essa informação necessariamente tem que ser transcrita. Então ela tem que em algum momento ser convertida, ser transformada em um tipo de RNA, certo? Há pouco tempo o conceito de gene era um pouquinho mais restrito. Ele falava que os genes eles são regiões do DNA que codificam proteínas, certo? Porque assim, uma região do DNA que codifica proteína é a região que é transcrita depois traduzida, né? Só que nos últimos anos, na última década, nós temos identificado diversas regiões do DNA que são transcritas, então você produz um RNA, né? Mas ele não é traduzido. Então ele não vira efetivamente uma proteína. E isso tem começado a ser considerado como também uma região gênica, ok? Então, resumindo, um gene é uma região do DNA que contém uma informação que será transcrita, certo? Se vocês preferirem um conceito mais antigo, ele ainda é usado, tá? Não é que está errado não, mas ainda é usado. Vocês podem dizer que um gene é uma região do DNA que codifica uma proteína, certo? Então isso fica, né, realmente a critério de vocês. Agora a questão é a seguinte, lembrem-se que essa questão proteína, né, e gene, é porque as proteínas são as nossas características, tá? Então nunca se esqueçam disso. Então a informação que está escrita no meu DNA é uma receita, certo? É uma receita, está escrito como fazer as minhas proteínas. E aí a minha proteína em si, ela vai dar a minha característica. Então o meu olho tem a cor que tem por causa da proteína que tem aqui no meu olho, certo? Meu cabelo é do jeito que é por causa de uma proteína que tem lá no meu cabelo, certinho? Então as proteínas são a característica em si. Os genes são a informação. Muito bem. Só que o que acontece, né? O projeto Genoma Humano, né, vocês devem se lembrar dele, né? Aconteceu na década de 90 até o início dos anos 2000. O primeiro draft, assim, o primeiro rascunho, né, do Genoma Humano, ele foi publicado em 2001. E depois houve várias atualizações, né, da sequência do DNA completo, né, da nossa espécie. E depois, né, dessa publicação, da gente conseguir realmente saber o que é o nosso DNA, né, qual é a sequência completa do nosso DNA, nós acabamos nos deparando com uma situação muito peculiar. Nós percebemos que apenas uma pequena parte do nosso DNA é correspondente a genes. Algo em torno de 5%. Tá? Então apenas 5% do nosso DNA é composto por genes, efetivamente. E os outros 95%? Os outros 95%, gente, são outras coisas. São regiões regulatórias, são regiões de controle na hora da divisão celular, são regiões estruturais que ajudam o DNA a manter a sua estrutura. Enfim, você vai ter diversas outras funções associadas, né, à função genética, né, à questão de ser um material genético, mas que não são diretamente um reservatório de informação para fazer proteínas, ou seja, não são genes. Então são regiões que estão fazendo outros papéis, outras funções. Tá? Então a informação que eles carregam não é uma informação para se fazer efetivamente uma proteína, beleza? E veja que é uma quantidade muito grande, né? 95% do nosso DNA é composto por essas outras funções, né? E não por genes em si. Uma relação que é muito curiosa é que quanto maior a complexidade do organismo, mais ele tende a ter essas regiões, né, de controle, de regulação, numa proporção maior. Tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, uma bactéria,
o percentual do genoma dela que corresponde a genes é muito alto. Em algumas bactérias pode chegar a 60%, é muito mais alto que o nosso, né? Então vejam que existe sim, tá, uma relação entre a complexidade dos seres vivos e a quantidade realmente de DNA extra que ele tem além dos genes, tá? Existia uma expressão antiga que chamava esse DNA de DNA lixo, tá? Talvez vocês tenham ouvido falar ou tenham lido em algum lugar sobre isso. Isso é uma coisa extremamente em desuso, isso está errado. O DNA que está lá não é um lixo, ele não serve para nada, não, tá? Ele tem funções, ele tem papel e é um papel que é fundamental no próprio controle da atividade dos genes, certinho? Então, não se esqueçam disso. E aí, como é que fica a definição de genoma? Gente, então o genoma não pode ser apenas o conjunto de genes, né? Eu já vi definições assim, estão erradas. Se alguém chegar e falar o genoma é o conjunto de genes, está errado. Não é. O genoma é a sequência de todo o DNA de uma espécie ou de um indivíduo, certo? Você pode fazer o genoma de uma espécie humana, você pode fazer o genoma individual, o meu genoma, o seu genoma, sem problema, né? Mas é o DNA total, tudo, toda a sequência de todo o DNA, e não apenas dos genes. Eu acabei de falar, gente, os genes são 5% do DNA, né? Então, o genoma é muito mais do que só o conjunto de genes, muito mais. Ele é realmente o DNA completo, a sequência toda, certo? Hoje nós temos diversos métodos para fazer o sequenciamento de genomas e o mesmo projeto humano, né, que a gente teve, o genoma humano, lá na década de 90 e tal, que demorou 10 anos para ser concluído ali as primeiras etapas, né? Hoje em dia nós demoraríamos pouquíssimo tempo. Tá? Se você realmente quiser e tiver à disposição dinheiro e equipamentos, a gente conseguiria fazer a mesma coisa que foi feito em questão de semanas, talvez um mês, 2. Então, num período muito mais curto, nós conseguimos hoje ter acesso a novos genomas, a descobrir realmente novos genomas, fazer o sequenciamento do genoma completo de espécies, certo? Então, isso é uma tecnologia que avançou muito e hoje essa informação é informação que está disponível para a gente. Se você quiser saber o genoma de alguma espécie, basta você procurar em base de dados, tá? Uma das bases de dados mais comuns é a do NCBI, tá? Vocês podem botar no Google, né? NCBI, é uma base pública e a maioria dos genomas sequenciados vai estar disponível lá, inclusive o nosso, tá? Então, isso é o genoma. Aí o que acontece, gente? O nosso genoma, o genoma dos seres vivos, né, de forma geral, ele é muito grande, tá? O nosso, em especial, ele é composto por mais ou menos 3 bilhões de nucleotídeos, com B, tá? B de bola. Então a gente tem 3 bilhões de nucleotídeos, de pares de base, né? Que compõem o nosso genoma completo. E isso, se vocês pensarem numa escala de tamanho, dá quase ali 1,80 m de DNA por célula. Gente, uma célulazinha sua, daquele tamanho microscópico, dentro do núcleo dela, você tem um DNA, se ele fosse esticado e alinhado, né, de mais ou menos ali 1,80 m, gigante, né? Mas aí vocês podem perguntar, é uma molécula só? É um grandão de 1,80 m? Não. Tá? Esse nosso genoma é dividido em 46 moléculas, certo? 46 pedaços. Não são pedaços iguais, podem ter tamanhos diferentes, eles têm tamanhos diferentes, tem uns maiores, uns menores, certo? Mas o nosso genoma, né, na nossa espécie, é composto por 46 moléculas de DNA, certinho? Cada molécula dessa se chama cromossomo. Então, o que é um cromossomo? Um cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA, tá bom? Alguns conceitos de cromossomo às vezes aparecem equivocados por aí, então tem que tomar cuidado, porque tanto o DNA aberto desse jeito aqui, quanto o DNA condensado desse jeito aqui, então aqui ele está apertadinho, né? Ele dobrou, por isso que ele fica com esse formato. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. A diferença é que aqui eu estiquei, então aqui o DNA está esticado, aqui o DNA está condensado, certo? Os dois são cromossomos, é o mesmo cromossomo. Tá? Então aqui está um cromossomo e aqui a versão dele condensada. Beleza? Então, como eu disse, a nossa espécie tem 46 moléculas assim, tá? Que no total, né, todas elas juntas formam, né, o nosso genoma. Certinho? Já que a gente está comentando sobre cromossomo, só aproveitar para fazer um lembrete aqui sobre a estrutura de cromossomos, tá?
Então, quando você tem uma molécula de DNA desse jeito, grande, né, que compõe ali, né, o nosso genoma, então os nossos cromossomos, eles costumam ter algumas estruturas padrão, certo? Uma delas, que é a que está presente aqui em cima, ó, tanto aqui quanto aqui, né, e aqui embaixo também, ó, ou seja, nas pontas, né, nós chamamos de telômeros. Certo? Ops, telômeros. Então aqui é um telômero, aqui também. Então o que é o telômero? O telômero é a ponta do cromossomo. Tá? Tanto uma quanto a outra, tem duas pontas. Né? Na versão aberta é realmente a pontinha da molécula. Na versão condensada ele também fica, né, alojado nas regiões de extremidades. Tá? Então tanto em cima quanto embaixo. Esses são os nossos telômeros, eles têm diversas funções, a gente vai discutir isso depois melhor nas aulas sobre duplicação de DNA, que é onde ele tem um papel mais relevante, certo? E aqui no meio, percebam que não tem diferença na molécula aberta, né? Quando ela está aberta, eu marquei de outra cor aqui, não sei se vocês estão vendo bem, mas essa região é uma região que quando ela está condensada, ela fica visivelmente diferente. É uma região que fica mais apertada, mais condensada mesmo, certo? Pode estar centralizada, pode estar deslocada um pouco para cima ou até mais para a ponta, tá? Isso varia bastante de cada cromossomo, mas é uma região, tá? Tanto aqui, né, quanto aqui, que nós chamamos de centrômero. Centrômero, tem acento aqui, né? Então, gente, os centrômeros são essa região central, né, ali, por assim dizer, como eu disse, pode estar deslocado, não necessariamente no meio, mas que tem um papel estrutural muito importante. São regiões que normalmente têm alta condensação, são bem apertadinhas mesmo, né? E estão relacionadas com o processo de divisão celular, né, de mitose, meiose, e é por meio dos centrômeros que você tem a migração dos cromossomos para células filhas, tá bom? É eles que guiam, né, essa migração, tá? Então tem um papel importante aí durante esse processo. Esse aqui só para vocês lembrarem, né, que cada cromossomo vai ter uma estrutura e algumas regiões padrões, né, que sempre os cromossomos terão. Certinho? Muito bem. Bom, então voltando para cá, ó, só mais dois conceitos para a gente fechar a aula de hoje. Se eu pego todos os cromossomos de um indivíduo ou de uma espécie, a gente tem um cariótipo, certo? Então o cariótipo é o conjunto de cromossomos de um indivíduo ou de uma espécie. No nosso caso, né, o nosso cariótipo padrão é de 46 cromossomos, sendo 44 cromossomos não sexuais, que são chamados de autossomos, certo? Então 44 autossomos, e 2 cromossomos de determinação sexual, que é o X e o Y, né? Então meu cariótipo é 44 mais XY, porque eu sou homem. Uma mulher teria 44 mais XX, certo? Outra forma de você representar o cariótipo pode ser com vírgula, tá? E aí quando você bota vírgula, você não subtrai os sexuais. Então, por exemplo, o meu cariótipo seria 46, que é o total, vírgula XY, tá bom? Cariótipos são sempre representados em parênteses, então vai ficar assim, ó. O meu cariótipo é 44 mais XY, ou, tá, tanto faz, 46,XY, tá? Então essas duas representações, elas estão corretas, isso é um cariótipo, tá bom? Se for vírgula, você põe o total, se for mais, você separa, autossomos mais sexuais, certinho? Tá? Então, isso é cariótipo, né? Nós representamos o cariótipo assim. Existem exames clínicos que você pode fazer para determinar o cariótipo. Existem várias formas de fazer isso, tá? Uma das mais comuns é por microscopia óptica mesmo. Você interrompe a célula durante a etapa da metáfase, né, na divisão celular, e aí os cromossomos ficam nessa condensação assim, né, bem condensadinhos mesmo. E aí você olhando no microscópio, utilizando ali alguns marcadores, você consegue visualizar os cromossomos e fazer essa contagem, tá bom? É um teste importante para determinação de síndromes cromossômicas, né? Então às vezes a pessoa tem um cromossomo a mais, um a menos, ela pode ter um pedaço de um cromossomo errado a mais, enfim, né? Então isso pode ser determinado por uma análise de cariótipo, beleza? E pra gente fechar a aula de hoje, a ideia de cromatina. Galera, muito simples. Eu tenho um DNA de 1,80 m,
para caber dentro de uma célula microscópica. Qual é a única forma de você fazer isso dar certo? Única. Você tem que dobrar o DNA, gente. Então o DNA é um fio, né? Ele é muito fino, ele tem uma espessura finíssima. E aí você vai pegar essa molécula gigante, mais fina, e enrolar, certo? Só que assim, gente, pelo amor de Deus, eu não posso enrolar aleatório, né? Senão vai ficar igual o seu fone de ouvido quando você bota no bolso. Então não dá para ser assim, para ser bagunçado. Então é necessário que o dobramento do DNA, essa condensação do DNA, ela seja organizada. Qual é o único tipo de molécula que nós efetivamente controlamos, que tem efetivamente uma função biológica, assim, que consegue fazer as coisas? Proteínas, certo? Então, se eu quero dobrar o DNA de uma forma adequada, de uma forma organizada, eu preciso de quê? Proteínas. Então, a cromatina nada mais é do que essa junção do DNA com proteínas. E ao fazer essa junção, as nossas células conseguem pegar esse DNA gigantesco e dobrá-lo de uma maneira organizada, com o auxílio dessas proteínas. Então essa associação de DNA com proteínas, nesse conjunto, nós chamamos de cromatina. Certinho, gente? Bom, então é isso aí por hoje. Muito obrigado e até a próxima.